Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Simples e Direito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre coisa julgada. Você lembra do nosso vídeo sobre pronunciamentos judiciais? Pois é, uma das formas do juiz se manifestar no processo é através de sentenças, que podem ser de mérito, como nos casos em que o juiz julga procedente o pedido, ou sem mérito, quando o juiz extingue o processo por abandono, por exemplo. Guarde bem essa informação. Vamos lá. Quando não couber mais recursos contra a sentença ou quando todos os recursos apresentados forem julgados, afirma-se que ocorreu o trânsito em julgado, o que torna imutável e indiscutível o que foi decidido. Esta característica está no próprio conceito trazido pelo CPC no artigo 502, que afirma: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. A coisa julgada pode ser formal ou material. Lembra da sentença que extingue o processo sem mérito por abandono? Pois é, quando esta sentença transita em julgado, ela fará coisa julgada formal. A coisa julgada formal também é chamada de preclusão máxima e impede a modificação da decisão por qualquer meio processual dentro do processo em que foi proferida. Mas por que dentro do processo? Porque nos casos de sentenças terminativas, ou seja, que extingue o processo sem mérito, como regra, é possível propor novamente a ação. Quer um exemplo? Em um determinado processo, João ingressa contra Pedro, cobrando determinada dívida. A ação é extinta por abandono. Neste caso, nada impede que João proponha novamente a ação e que desta vez ela seja julgada procedente. Já a coisa julgada material produz efeitos para além do processo em que foi produzida. A coisa julgada material decorre do trânsito em julgado da sentença de mérito, tornando a decisão imutável e indiscutível além dos limites do processo em que foi proferida. Quer um exemplo? Se no processo de João contra Pedro o juiz julgar procedente o pedido e a sentença transitar em julgado, ela fará coisa julgada formal e material. Ou seja, a decisão torna-se imutável tanto no processo em que foi produzida, quanto em qualquer outro processo que venha a ser proposto, proibindo que o que foi decidido seja novamente discutido em outra demanda, ou mesmo pelo legislador. Na verdade, esta proibição de repetição de demanda é chamada de função negativa da coisa julgada, ou seja, a imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente em outro processo. Já na função positiva da coisa julgada, inexiste obstáculo ao julgamento do mérito do segundo processo. Mas nesse julgamento, o juiz estará vinculado obrigatoriamente em sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e protegido pela coisa julgada material. Não entendeu? Vamos simplificar. Digamos que Henrique ingresse com ação declaratória de paternidade contra Pedro. Nesta demanda,
Henrique quer apenas que o judiciário declare a paternidade de Pedro. A ação tramita regularmente e é julgada procedente e a sentença transita em julgado. Após, Henrique ingressa com uma outra ação, desta vez requerendo alimentos do seu pai, Pedro. Neste segundo processo, o juiz estará vinculado ao que foi anteriormente decidido na ação declaratória de paternidade, não podendo negar os alimentos sob o fundamento de ausência de comprovação da paternidade, uma vez que este fato encontra-se protegido sobre o manto da coisa julgada. Chegamos ao final de mais um vídeo. O assunto é bem mais profundo e complexo, mas para isso, como diz Eduardo Bueno, você vai ter que ler. Não esqueça o seu like, não esqueça o seu comentário. Obrigado!